Olá você, meu amigo, minha amiga, você que continua comigo nesse curso de Direito Tributário. Eu sou o professor Mauro Lopes, nós estamos no Descomplica Concursos e Certificados e vamos continuar estudando a dívida ativa. Na aula de hoje, a gente vai falar dos efeitos da inscrição em dívida ativa. Quais são os efeitos que o ato de inscrição de um crédito tributário no registro da dívida ativa acarreta? Vamos estudar esses efeitos. Aqui, inscrição em dívida ativa. Efeitos. O primeiro efeito é tornar o crédito exequível. Ou seja, atribuir a esse crédito, que já é exigível, uma qualidade que o permitirá ser exigido em juízo. A qualidade, o atributo da execuibilidade. Tá? Ele se torna exequível. Exigível ele já era, tanto que o contribuinte vinha sendo chamado a honrar esse crédito na via administrativa. Uma vez inscrito em dívida ativa, ele passa a se tornar exigível. Por quê? Porque a inscrição em dívida ativa é um controle interno de legalidade do procedimento. A autoridade que realiza a inscrição apura a certeza e liquidez do crédito, não dá uma chancela. O crédito inscrito, então, está chancelado, porque foi submetido a um controle de legalidade e passou por esse controle. A partir daí, ele pode ser cobrado em juízo. Ele ganha esse atributo da execuibilidade. Esse atributo você pode extrair do Código de Processo Civil, em seu artigo 784, inciso 9º. Vou botar para vocês o artigo 784, inciso 9º do Código de Processo Civil. Bota na tela aí, ó. São títulos executivos extrajudiciais. Aí tem um monte de título executivo extrajudicial e lá no inciso 9º, olha o que você vai encontrar. A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do DF e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. A inscrição em dívida ativa é feita mediante um termo do qual se extrai uma certidão, e essa certidão, na verdade, é um título executivo extrajudicial. Tecnicamente falando, o título executivo é o termo, tá? Mas o termo é lançado no livro da dívida ativa. E a Fazenda não vai sair com um livro debaixo do braço para propor a execução, até porque aquele livro contém milhares de outras inscrições, né? Então, de cada termo se extrai uma certidão. E essa certidão é que é levada, é uma cópia fiel de todos os elementos que estão no termo. Essa certidão é levada a juízo para comprovar a existência do título executivo extrajudicial. Outra prova de que a inscrição em dívida ativa gera execuibilidade ao crédito inscrito é a própria Lei 6.830, que ela é toda focada na execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Não há execução judicial do crédito tributário não inscrito, isso não é possível. A Lei 6.830 trata da execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, indicando, portanto, que a dívida ativa é aquela exequível, ou seja, uma vez inscrito o crédito, ele se torna exequível. Bota na tela aí, ó, a ementa da Lei 6.830. Olha aí. Lei 6.830 dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. E o artigo 1º, da mesma maneira, trata da execução judicial para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública. Está aí. Tá? Então, inscrito o crédito como dívida ativa, ele passa a poder ser cobrado em juízo. Logo, ele ganha esse atributo da execuibilidade. Esse é o primeiro efeito da inscrição em dívida ativa. O segundo efeito decorrente da inscrição em dívida ativa é torná-lo presumidamente, tornar o crédito inscrito presumidamente líquido e certo. Esse efeito você extrai tanto do CTN quanto da LEF. No CTN, você pode extrair esse efeito do artigo 204. Bota na tela aí, ó. Olha o que diz o caput. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Então vem aqui, ó, no quadro. CTN, artigo 204.
e LEF, que diz a mesma coisa, basicamente, no artigo 3º. Vou mostrar para vocês o artigo 3º da LEF, dizendo isso. Ó. Pode botar aí. Artigo 3º da Lei 6.830. A dívida ativa regularmente inscrita, tá aí, ó, goza da presunção de certeza e liquidez. Tá? Então vem para mim, segundo efeito da inscrição em dívida ativa é tornar o crédito presumidamente líquido e certo. Já vamos falar em aula futura sobre presunção de certeza e liquidez. Próximo efeito, estabelecer o marco, quer dizer, o próximo efeito da inscrição do crédito em dívida ativa. Estabelecer o marco a partir do qual qualquer alienação de bens realizada pelo devedor que venha a torná-lo insolvente frente à fazenda pública irá se caracterizar como em fraude à execução fiscal. Isso é o que estipula o CTN no artigo 185. Vou levar vocês até o artigo 185, que trata da fraude à execução fiscal, matéria que é objeto de uma aula à parte. Né? Se você quiser, vá para essa aula para estudar a fraude à execução fiscal. Vamos relembrar aqui, bota na tela, artigo 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário, regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Então, olha aqui, em relação à dívida ativa tributária, o momento em que ela é inscrita como tal, estabelece o marco a partir do qual não pode haver mudança no patrimônio do devedor que o torne insolvente frente à fazenda pública. Ou seja, não pode haver uma mutação patrimonial prejudicial à fazenda pública. Se houver e ela conseguir investigar e apurar que essa mutação, essa alienação de bens ocorreu após a inscrição do crédito em dívida ativa, o juiz na execução fiscal irá declarar essa alienação feita após a inscrição em dívida ativa como em fraude à execução fiscal e, portanto, ineficaz em relação à fazenda pública e ao processo. E com isso determinar recaia a penhora sobre o bem alienado, ainda que já esteja em poder de terceiro, na posse de terceiro. Ok? Então, a fraude à execução fiscal, quando se trata de dívida ativa tributária, tem como marco fundamental a data da inscrição do crédito em dívida ativa. Tá? Mais um efeito decorrente da inscrição bem recente, o efeito fruto de uma lei de 2018, que é a lei... Quer dizer, a lei não é de 2018, a lei é antiga, mas a alteração nela é de 2018. A Lei 10.522, eu trouxe para vocês aqui o texto que a gente vai ler junto. Né? A lei que promoveu a alteração foi a Lei 13.606 de 2018. Lei 13.606 de 2018. Então vamos ver que alterações foram essas. Especificamente as do artigo 20b. Deixa eu botar aqui, ó. Artigo 20b. Vamos lá, bota na tela aí. Diz o artigo 20b, incluído pela Lei 13.606 de 2018, na Lei 10.522. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, portanto, só se aplica para a dívida ativa da União, tá? O devedor será notificado para, em até 5 dias, efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados. Então, inscrito o crédito, o devedor é notificado para pagar novamente em 5 dias. Ele já foi notificado várias vezes no processo administrativo e agora ele recebe uma última notificação. Parágrafo 1º de como é que vai ser feita essa notificação, não importa aqui. Parágrafo 2º também trata da notificação, mas olha aqui a novidade. Ó, parágrafo 3º.
não paga o débito no prazo fixado no caput, quer dizer, nos 5 dias, a Fazenda Pública poderá 1. Comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. E 2. Averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. Então vem aqui, ó. Esmiuçando para vocês isso. Inscrito crédito em dívida ativa da União, isso só se aplica para a União, tá? Por força da previsão expressa da Lei 10.522, que não é uma lei de caráter nacional, aqui é uma lei de caráter federal. Inscrito crédito na dívida ativa da União, o devedor é chamado pela última vez a efetuar o pagamento em 5 dias. Juros, encargos, com tudo. Se ele não fizer o pagamento, a União pode adotar 2 medidas. A primeira é sujar o nome dele. É isso que o inciso 1 diz, bota na tela aí de novo aí, comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres, no popular é negativar o nome do devedor. Tá? A primeira coisa que a Fazenda Pública pode fazer é negativar nos serviços de proteção ao crédito. Então, quando esse cara quiser fazer algum negócio, pegar algum crédito, tomar empréstimo, não vai conseguir porque o nome dele está sujo. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a do inciso 2, é tornar indisponíveis os bens desse devedor sujeitos a registro, para evitar que ele os aliene. Ela já tem a proteção da fraude à execução fiscal que a gente viu. Mas, mesmo que ela tenha essa proteção, ela não pode não ter interesse em ter que brigar por isso no processo de execução fiscal. Então, se ela já sabe da existência de veículo em nome do devedor, de imóvel em nome do devedor, ela já pode, por conta própria, averbar a certidão de dívida ativa no RGI, em se tratando de imóvel, no DETRAN em relação ao automóvel, na Capitania dos Portos em relação a embarcações, enfim, na CVM ou qualquer outro órgão em relação a direitos societários, ações, enfim. Sempre que houver bens sujeitos a registro, ela pode averbar essa certidão de dívida ativa nesse registro e, com isso, tornar esses bens indisponíveis por força de lei. Tá? Essa averbação da certidão de dívida ativa torna, por força da Lei 10.522, alterada pela Lei 13.606 de 2018, esses bens indisponíveis, eles não podem ser alienados. E com isso a Fazenda se protege ainda mais para a futura execução fiscal que irá propor. É melhor do que depois ter que ficar investigando se a alienação foi feita após a inscrição em dívida ativa, pedindo ao juiz que caracterize como fraude a execução fiscal. Aqui ela já pode de cara realizar esse ato que torna indisponíveis os bens. Isso não é uma penhora, sequer um arresto, porque arresto e penhora são atos judiciais, tá? São atos judiciais. Eu tenho lido aí na internet dizendo, isso é uma penhora administrativa. Não, isso não é uma penhora. Tá? Isso é apenas um decreto de indisponibilidade dos bens por imposição legal. Pode ter efeitos assimilados e tudo, mas não é propriamente uma penhora, ainda que estejam apelidando como tal, como penhora administrativa. Então estão aí, na verdade, os efeitos do ato de inscrição do crédito em dívida ativa. Claro que há vários efeitos laterais e tudo, mas os mais importantes são esses mencionados nesses dispositivos aqui que eu trouxe para vocês, ok? Então, tem um efeito que não ocorre, em relação à dívida ativa tributária, mas é bom mencioná-lo porque ele está expresso no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei das Execuções Fiscais. E é bom vocês saberem que ele não se aplica à dívida ativa de natureza tributária. É esse efeito aqui do artigo 2º, parágrafo 3º, bota na tela aí, Lei 6.830, Lei das Execuções Fiscais, artigo 2º, parágrafo 3º. É esse efeito aqui, segundo o qual, a partir da inscrição em dívida ativa, a prescrição ficaria suspensa
por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. Então, o parágrafo 3º diz que a inscrição endividativa suspende a prescrição. Isso é pacífico em doutrina e jurisprudência, não se aplica à dívida ativa tributária. Cuidado, não se aplica. Por quê? Porque a Lei 6.830 é uma lei ordinária. E quando ela foi editada, em 1980... já havia uma previsão de reserva de lei complementar para a matéria tributária na Constituição vigente. Era a Constituição de 67 com a emenda número 1 de 69. Tá? E essa reserva de lei complementar foi mantida pela Constituição de 88. Né? Mas, enfim, à luz da Constituição que estava em vigor quando a LEV foi editada, a prescrição tributária só podia ser tratada por lei complementar. Então, o CTN não previu, poderia ter previsto, quando tratou da inscrição endividativa, que ela suspenderia a prescrição por 180 dias. Ele não previu isso. Então não pode a lei ordinária ser aplicada. É a questão de reserva de lei complementar para o trato de normas gerais em matéria de legislação tributária. Por isso é que eu não coloquei dentre os efeitos aqui da inscrição endividativa a suspensão da prescrição por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal que acontecer primeiro. Agora veja que a gente não está tratando de inconstitucionalidade. Por quê? Porque a lei das execuções fiscais regula tanto a cobrança da dívida ativa tributária quanto da dívida ativa não tributária. Para a dívida ativa não tributária, como não há que se falar em reserva de lei complementar, não há reserva de lei complementar para o trato de créditos não tributários da Fazenda Pública, você vai acrescentar aí esse efeito. Então a inscrição suspende por 180 dias o curso da prescrição. A prescrição, lembra, já está correndo desde a condição definitiva do crédito, que é pressuposto para a inscrição endividativa. Se o crédito tem que estar definitivamente constituído para ser inscrito em dívida ativa, então a prescrição já está correndo quando ocorre a inscrição. Né? Porque a prescrição, segundo o artigo 174 do CTN, corre da data da constituição definitiva do crédito, que é quando a Fazenda já pode cobrá-lo. Tá? Por isso é que a LEF diz, inscrito em dívida ativa suspende por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, que acontecer primeiro. Mas essa suspensão não vale para a dívida ativa tributária, porque o CTN não a prevê. E há uma reserva de lei complementar desde 1967, 69, para tanto. Entenderam? Então, são aí os efeitos da inscrição em dívida ativa tributária, excluindo aí o da suspensão da prescrição, porque esse efeito só se opera para a dívida ativa não tributária. Na próxima aula a gente continua tratando de dívida ativa. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau.